o senhor mesmo disse, os indicadores, e não somos nós que estamos falando aqui, ou até mesmo alguém do governo que esteja falando, né, não é a imprensa apenas, alguém da economia, o próprio mercado está apontando isso, né, desses indicadores. A gente tem umas questões que já podem abrir espaço para essa redução de juros. Olhando por esse aspecto, o senhor entende que é uma decisão política do BC nesse momento de não reduzir os juros? Não, 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 não. Eu não faço essa afirmação de que é uma decisão política. Eu acho que o Banco Central ele tem uma posição técnica, né, e que deve ser respeitada. Agora, obviamente, né, que quando você tem um cenário como esse, onde os indicadores, o próprio mercado tem sinalizado nessa direção, o próprio governo tem adotado medidas, né, nessa direção, eu confesso para você, o ministro Haddad, quando assumiu o ministério, né, quem era do campo de direita, né, tinha a expectativa de que ele fosse um ativista que estaria numa direção totalmente contrária. Ele tem sido até bastante cuidadoso com relação a isso. Outras alas do PT e do governo é que tem sido mais incisiva nos ataques, né, ao Banco Central e a política que o Banco Central tem aprovado. O Ministério da Economia, da Fazenda, tem tido uma posição mais conectada com o mercado. Eu acho que o cenário agora está mudando, né? E que tem, né, condições de você começar uma rota de redução, né, da taxa de juros. Isso vai fazer bem para o Brasil, para os investidores, né? O Brasil precisa voltar a ter investimentos que gerem emprego, renda, Senador, desenvolvimento, e ao mesmo tempo você fazer uma reforma tributária que vá na mesma direção, de reduzir o peso da máquina do Estado. Os impostos não podem ser impostos com função predatória. A gente não pode deixar uma margem tão elástica para o governo decidir quando se trata de política tributária. E nesse ponto, a reforma que eu estou vendo desenhada nesse momento me traz muitas preocupações. Ao invés de senador, redução, daqui a pouco, ao invés de a gente estar falando de juros, a gente vai estar falando de aumento de impostos. Isso não faz bem ao deixa, Brasil. deixa eu lhe perguntar, o senhor disse que apesar de oposicionista, está torcendo para que o governo dê certo, que é muito bom para a democracia. Agora eu vi o seu balanço bastante negativo para o governo, vi agora que o senhor fez um elogio à condução do Ministério da Fazenda. Tirando o Ministério da Fazenda, além do lado negativo que o senhor já destacou, quais são os pontos positivos que o senhor vê no governo, já que o senhor torce para que o governo dê certo, quais são os pontos positivos que o senhor identifica até aqui? Não dá tempo, assim, veja, não tem como você fazer apontamentos de pontos positivos do governo quando você consegue identificar, né, na performance do presidente da República, né, alguém que ataca aquilo que é mais importante para o Brasil, né, que são justamente, e é o segmento que eu Mas o senhor elogiou defendo aí que o é a ministro da base do resultado. Fazenda. O senhor me elogiou Pois o ministro é. da Fazenda. Não, no caso do ministro da Fazenda, o que eu estou dizendo é que havia ali uma expectativa de que ele fosse mais radical no sentido de Mas a desfazer economia está sendo um aqueles ponto positivo, parâmetros, não está? né, que foram estabelecidos lá pelo ministro Paulo Guedes, do que o contrário. E hoje eu vejo ele mais na direção Paulo Guedes do que na direção Palácio do Planalto. Então Isso a, foi a uma gestão surpresa. Não econômica está sendo significa um que eu ponto concorde positivo. com a política que ele tem adotado no seu Senador, o senhor conjunto, está com né? pudor de elogiar o Fernando Haddad, não? Não, não estou com pudor, não. Quando tiver que elogiar, eu elogio, e quando tiver que criticar e acusar, né, com base realmente naquilo que está acontecendo, eu vou fazer. Eu estou dizendo aqui claramente que ele surpreendeu positivamente nesse aspecto, que ele está sendo mais conservador do que era esperado. Esperava-se dele alguém com a visão mais à esquerda, com essa visão de que o Então o Estado senhor tem que está ser gastador gostando da mesmo, gestão que o Estado tem que econômica, ser né? perdulário mesmo, que esse é o pensamento do PT, é gastar, gastar e gastar. E nós estamos no momento em que, para você ter um cenário favorável para a redução da taxa de juros, você precisa ter um Estado que controla os seus gastos, que enxugue a máquina pública, né? Então, é nesse aspecto que eu vejo. Ele está sendo alguém que está agindo com a cautela, assim, no padrão Paulo Guedes, nunca, jamais. Mas para aquilo que se esperava dele, ele não tem sido o extremo